Educar não é tarefa fácil. A dúvida de como proceder, de como agir, faz parte do cotidiano de quem já é mãe e quem já é pai. Giane é mãe do Vinícius, de 12 anos. A base da educação do Vinícius foi de acordo com a educação que Giane teve a partir de seus pais. Eu acabei me espelhando na educação do Vinícius, pela educação que eu tive com os meus pais, porque realmente eu aprendi o que é respeito, limite e principalmente amor. E foi a partir dos 5 anos que Vinícius começou a demonstrar problemas comportamentais. Momento em que Giane buscou ajuda para que esse comportamento não evoluísse. Na verdade, o Vinícius era uma criança que ele não seguia os normais, digamos assim. Então, na escola tinha dificuldade de entrar numa fila ou dificuldade de brincar com todas as crianças. O Vinícius sempre é uma criança que brincou muito sozinha. Dificuldade de seguir rotinas, seguir normas. E foi através, ali pelos 4, 5 anos, entrando na escola, que a gente viu essa necessidade de um atendimento mais diferenciado, né? Para ela, educar tem muito a ver com rotina, horários. A educação do Vinícius ela é toda baseada em rotinas, em normas, desde que ele acorda até quando ele vai dormir. Então ele tem os horários para fazer tarefa, os horários para brincar, os horários para dormir, e quando sai dessa rotina é muito complicado. Vinícius, de 1 a 10, como é a educação da sua mãe? 10. E como é que é a rotina em casa? É tudo organizado, a gente sempre tem os horários para cada coisa. Para cada horário tem uma coisa que a gente tem que fazer. Uma hora escovar os dentes, a outra comer. A neuropsicopedagoga Raquel Pinheiro ajuda famílias na educação dos filhos. Uma orientação fundamental, segundo ela, é sempre determinar regras. A educação ela deve estar pautada em regras, mas em afeto também. Então eu não posso trocar isto, de jeito nenhum. O que eu devo fazer? Eu cheguei em casa, a primeira coisa é dar atenção para aquela criança que ficou o dia todo sem a minha presença, só na minha ausência. Então eu cheguei em casa, primeira coisa, vou dar atenção para minha criança. Tem um tempo determinado para isso? Tem. No mínimo 45 minutos. É pouco? É pouco, mas 45 minutos com qualidade vai fazer a diferença na vida desse sujeito. E como foi o caso da Giane com o Vinícius, baseada em rotina? Foi muito interessante o caso do Vinícius, porque o Vinícius, ele havia uma disfunção comportamental, ele não sabia lidar com regras, normas, leis, não respeitava a figura de autoridade. Então, foi feita uma psicoeducação com a mãe para entender esse comportamento do filho, foi colocado limites nele. Seria ter horários? Horário, sim. Então, horário para dormir. Muitos profissionais e pessoas falam porque a criança precisa dormir cedo, mas não explico por quê. É no sono da noite, na ausência de luz, que é jorrado o hormônio do crescimento, é feita uma comunicação também neuronal no sono da noite pelo foco, memória e aprendizado. Tudo vai se efetivar ali. Então, é muito importante a criança ter horário para dormir, horário para acordar, vai escovar os dentes, ter horário de almoço, horário do joguinho, vai brincar com a mamãe aquela hora, com o papai e mamãe. Não só papai e não só mamãe, ambos. Muitos pais querem o filho perfeito. Isso não existe. Não existe filho perfeito. Ninguém é perfeito. Tentamos buscar nos filhos uma perfeição da qual não existe. Eu não fui perfeito, eu não atendi todas as expectativas dos meus pais. Por que meu filho tem que atender as minhas? Ele é humano, ele vai errar, vai tentar, vai errar novamente, vai acertar. E quando acertar, parabenize seu filho. Não pontue só os erros dele, porque ele sempre vai estar no negativo, vai baixar a autoestima, vai se sentir inseguro. A gente falou muito de impor limites, impor regras, lógico, não trocando pelo afeto, que foi citado aqui, mas às vezes o limite é imposto e a criança vai lá e faz exatamente aquilo que não deveria ser feito. E aí? Acontece muito, tá? A criança, ela não está te desobedecendo pelo fato dela querer te confrontar,
mas sim pelo desejo, sim pelo impulso. Então, você conversou com a criança uma vez, a criança foi e fez novamente, chame e converse de novo. Se a criança continuar, você vai até ela, pega na mão dela e vai tirar ela do local. É desse jeito. Nada de bater, nada de gritar, sempre conversar. A criança insiste, você vai lá, pega na mão da criança e retira a criança do local e converse com ela desta forma. Quais são os maiores erros dos pais quanto à educação dos filhos? Ai, são vários. Nós podemos evitar vários. Como, por exemplo, eu não posso colocar a educação do meu filho para uma escola, para um professor. O posicionamento do professor não é educar o meu filho. O posicionamento do professor é quanto à alfabetização, é quanto ao intelecto da criança. Eu tenho que colocar em casa limites, regras, normas, educação para essa criança. Se eu for colocar isso para o professor não significa que o professor não vai conseguir colocar isso. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o professor vai perder um bom tempo dele em tentar educar o meu filho. Enquanto isso, é minha responsabilidade. Raquel, para aqueles pais que estão nos acompanhando nesse momento, qual seria a maior dica que você daria para eles, relacionada, lógico, à educação dos filhos? Nunca se lamentem na frente dos seus filhos. Esteja você na posição social que você estiver. Na realidade, temos muitas perdas na vida, não é mesmo? A vida muda muito. Então, não se lamente na frente do filho. O filho necessita de uma figura forte, tanto de pai quanto de mãe. Se você fizer isso, a criança vai se sentir muito insegura. Então, isso é uma excelente dica, porque sempre o pai é a figura forte e a mãe é a figura do acolhimento. Se eu colocar essas crianças sempre com lamento, elas vão ficar inseguras, elas vão se entristecer, vai baixar a autoestima, vão ter medo de perda, de separação. Essa é uma excelente dica. Além delas, muito carinho, limite, afeto, coerência, dedicação. Chegou em casa, tenha um tempo para o seu filho. Afinal, ele está te esperando. Lembre-se, às vezes nós pensamos que tudo acontece na adolescência. A delinquência, ela não acontece na adolescência, ela acontece entre 2 e 5 anos de idade. Então, alerta. Preste atenção no seu filho, veja as dicas que ele dá, preste atenção na comunicação dele. Chamou, pare, ouça um pouquinho. Eu sei que você vai chegar em casa, você tem tantas tarefas por fazer, mas tenha um tempo para o seu filho. Ouça, perceba.